Oi, pessoal. Então, voltamos aqui, vamos dar continuidade aqui no nosso mini curso, mostrando os recursos, as novidades aqui do Eagle. Estamos falando aqui agora da placa de circuito impresso, né? É uma novidade aqui que tem no Eagle, que antigamente não tinha. Agora é possível você fazer um flip da placa, né? Espelhar a placa aqui, ó, inverter a placa para ver ela do outro lado, tá? Isso é mais uma questão aqui de visualização, tá bom? Mas já é possível, uma vez você tá toda traçada, né? Tem as trilhas, você quer dar uma olhada ali na parte de baixo da placa, como você veria, né? Na realidade, você pode dar um flip aqui na placa, é esse botão aqui, que está ao lado aqui do Zoom Select. Tá bom? Eu estava comentando com vocês, quando a gente terminou o último vídeo, da questão da largura das trilhas, aonde, se a gente não definiu, como que o roteador automático definiu larguras para as nossas trilhas. Tá? A, a definição das larguras de trilhas aqui foi feita de acordo com o Design Rule Check. Então, como eu falei, tem dois pontos de verificação importantíssimos no seu projeto de placas de circuito impresso. Um é realizado lá no esquemático, né, o ERC que nós fizemos quando a gente saiu do esquemático para chegar no layout, e aqui no layout tem o DRC, o Design Rule Check, tá bom? Cabe ressaltar que a verificação de regras de design, de regras de layout, ela é feita ao final do projeto. Mas anteriormente você já tem que ter especificado todas as referências, as informações que deverão ser verificadas, tá? E isso é feito aqui, ó, em menu Edit, Design Rules, é aqui nessa tela, nessa janela, onde você vai fazer todas essas configurações do que deve ser verificado na hora de finalização do seu layout. E é legal que todas essas configurações, elas podem ser salvas, então você pode salvá-las e utilizar esse mesmo padrão para todos os seus projetos. Isso é muito importante. Você pode fazer padrões diferentes para fabricantes diferentes de placas de circuito impresso, porque cada fabricante vai ter as suas limitações construtivas, produtivas, então você pode pegar essas informações, essas referências e utilizar para cada fabricante ou para cada tipo de projeto que você for utilizar. Um projeto de potência vai ter um Design Rule Check específico, um projeto de RF vai ter outro, um projeto básico vai ter outro e assim por diante. E aqui estão as definições. A primeira aba aqui, Layers, define como vai ser o stack de layers, né, a pilha de layers do seu projeto e como vão ser as definições de vias dessa vias, né, que são esses caminhos que passam de um layer para o outro, né, fazendo conexões elétricas, como que eles vão ser dispostos. Apenas uma apresentação rápida aqui, ó. Por exemplo, se eu colocasse, digamos que eu vou usar mais layers, então digamos que eu vou usar 4 layers, tá? Geralmente fazemos assim, então a gente sempre usa o 16 para 2 layers, o 2, o 15 para 4 layers. Sempre vai pegando na sequência do primeiro e na sequência do último, tá? Nunca se usa o 1, 2, 3 e 15, e 16, desculpa. 1, 2, 3 e 16, não. 1 e 16, dupla face. Se for face simples, só o layer 16, que é o bottom, né? Dupla face 1, que é o top, o 16, que é o bottom. 4 faces, o 1, o 2, o 15 e o 16. Tá? Então, aqui apareceu para a gente os layers, né? Dá para a gente ajustar toda a questão aqui com relação às espessuras. Isso daqui é só documentação, tá, pessoal? Tem que ficar claro. Isso daqui não vai gerar algum arquivo diferenciado que só de receber o arquivo, o seu fabricante já vai saber como fazer. Não, tudo isso é documentação. Então, você tem que documentar, colocar essas informações, essa imagem, assim por diante, na sua documentação de produção, para que fique bem claro para o seu fabricante, tá bom? Então isso daqui vai te ajudar a compor a sua documentação, que fique bem claro. Agora, essa questão aqui do traçado das vias, né? Como as vias podem ser, digamos que eu faça isso daqui. Olha lá, eu estou dizendo que vão ter vias passantes, tá? Por todo o circuito.
E vias enterradas, né, as vias que nós chamamos de buried vias, que são, por exemplo, essa daqui, ó, entre os layers 2 e 15. Uma sugestão que eu sempre dou para o pessoal é que nunca utilizem vias que vão só de um layer para outro. Sempre utilizem vias passantes, porque se você não documentar, não fizer o seu stack de layers para entregar para o seu fabricante muito bem feito, quando você faz microvias, né, essas vias aqui intermediárias, você pode ter muito problema de fabricação, muitos erros curtos, e nós aqui da Microgêmeos, inclusive, já tivemos esse tipo de problema, então nós padronizamos. Lembra, olha só, estou sempre falando de padrões, né, de projeto. Então, nós padronizamos na nossa documentação de regras de projeto, nunca mais fazer dessa forma, sempre utilizar vias passantes por todos os layers. Tá bom? Estou apenas mostrando aqui para vocês algumas formas aqui de se configurar. Existe uma documentação técnica muito boa sobre essa questão aqui de configuração de layers, lá no diretório de documentações onde foi feita a instalação do Eagle. Depois nós temos as distâncias mínimas entre os elementos, por exemplo, aqui entre duas trilhas, entre trilhas e pads, que são as ilhas, né, dos componentes, trilhas e vias, entre pads e vias, entre vias e vias, tudo isso você configura aqui, tá bom? Vai depender, lógico, das regras do seu fabricante, das suas tolerâncias de projeto, tudo tem que estar previamente especificado para você poder vir aqui configurar. As distância de qualquer elemento cobreado, né, trilhas, pads, vias, para a borda da placa, para o layer dimension. E aqui nós temos a aba sizes, onde tem os tamanhos mínimos. E o primeiro é justamente a largura mínima de trilha. Como nós não definimos em nenhum lugar a largura de trilha, foi pega essa especificação que está aqui, de largura mínima de trilhas. Ok? Então é por isso que ele traçou com aquela largura a trilha, porque ele pegou de um local específico. Aqui é possível determinar aquele anel com relação aos pads e às vias, os contornos e formatos dos pads, as isolações aqui térmicas, né? O que a gente chama de thermals, então você pode configurar isso aqui. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Máscaras também, isso aqui é uma coisa muito importante, muitas vezes tem alguns padrões de projetos onde você define certos lugares para ter máscara de solda, né, para não ter máscara de solda, ou seja, para o verniz cobrir, para não causar curtos, então a configuração deve ser feita aqui nesse ponto. E os itens que você vai estar configurando, então você vai configurar tudo isso daqui, salvar e daí poder criar seus projetos e também salvar aí essas configurações para fazer a verificação ao término do projeto. Eu vou agora fazer então um pouco aqui do traçado manual para mostrar para vocês. Então vou novamente tirar aqui todo o roteamento. Selecionei tudo com o comando group. Vou no comando repup aqui, clico com o botão direito, repup group. E ele tira todo o traçado de trilhas. E agora eu vou traçar manualmente. Vou utilizar aqui o comando route, né, esse comando manual aqui de roteamento. Vou fazer um traçado manual. Quando a gente clica no comando route, aqui em cima aparecem um monte de informações, né, para a gente estar trabalhando com esse comando. O primeiro aqui é o layer, então vou colocar aqui, por exemplo, layer bottom. Quero traçar pela parte de baixo da placa. E agora começam as modificações, as novidades que a Autodesk inseriu aqui nos formatos de traçado das trilhas. Antigamente, o Eagle, você ia traçando as trilhas, você podia curto-circuitar, ele não ia te dando de maneira interativa o que você podia fazer ou não. Agora ele dá. Então isso tornou muito mais legal, muito mais fácil de se trabalhar. Então, por exemplo, aqui, tem a largura, aqui eu posso definir a largura aqui, então vou aumentar aqui a largura para ficar mais claro para vocês.
por exemplo. E aqui tem o tipo de curvatura do traçado que você vai utilizar, o formato de vias, se você for utilizar vias naquela trilha específica, né, se você vai passar de um layer para outro da placa, ele vai inserir automaticamente uma via, então ele vai te dar aqui o formato, o diâmetro que você quer dessa via, dá para configurar tudo. Vou começar aqui a fazer um traçado aqui. Por exemplo, como a gente faz o traçado? A gente seleciona, né? Clica aqui no primeiro ponto e olha só, você começa a conseguir fazer aqui o traçado, certo? Se você vai apertando o botão direito do mouse, ele vai mudando o tipo de curvatura, tá? É importante lembrar sempre aquelas regras, evitar trilhas de 90 graus, tá? Então eu gosto de deixar nesse formato aqui de curvatura de trilha. E olha só que interessante, com este item aqui, ó, habilitado, eu não consigo traçar por cima de pontos que não estejam naquele nó elétrico. Por exemplo, eu não consigo passar por cima dessa ilha aqui, ó. Ele já faz automaticamente a curva aqui para nós, tá vendo? Olha que bacana. E se eu traçar uma trilha, então vou traçar aqui então uma trilha, vou vir aqui, ó, termino ela num ponto final aqui de traçado, ó, ela tem que soltar do cursor do mouse, e agora eu vou então traçar aqui uma outra trilha. Olha só, ele também já não permite, olha só, que eu faça essa trilha por aqui, ele já não deixa, porque não faz parte da conexão elétrica que eu estou trabalhando. Certo? Eu posso também tirar um pedaço daqui de trilha, por exemplo. Refazer esse pedaço. Para ajustar. Tem agora um comando que eu consigo filetar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um segmento de reta grande, eu tenho esse comando aqui, ó, o slice. Eu posso vir aqui, ó, e fazer um corte aqui, ó, na trilha. E usar esse corte, por exemplo, para traçar alguma coisa aqui nesse meio que eu anteriormente não tinha previsto, tá? Então, é uma possibilidade aí que agora é um recurso novo que existe. E agora, além dessa questão de ele já identificar para você aqui, uma outra coisa também que ele nos permite fazer, eu vou fazer aqui, arrastar aqui, só para... Olha só, eu arrastei ele aqui até a borda, ele já vai de maneira interativa, mostrando para a gente aonde a gente está saindo daquelas regras de design que a gente definiu. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei em cima da borda da placa, ele já gritou aqui para mim. Se eu vier aqui, ó, trazer aqui, ó, curto-circuitar, ó, ele já vai também me informar que estou saindo das regras de design, tá bom? E se eu utilizar aqui o comando route e habilitar esse outro aqui, ó, push obstacles aqui, olha que bacana o que ele vai fazer. Quando eu chego aqui, ó, ele vai empurrando, ó, tá vendo? Ó, ele foi empurrando aqui a trilha, permitindo aqui que eu fizesse aqui o traçado, ó, empurrando a outra trilha. Olha que bacana. Só estou mostrando aqui para vocês, tá, pessoal? Meu intuito aqui não é ensinar a parte de layout, tá? Eu estou comentando aqui com vocês porque tem alguns recursos bem interessantes de traçado que essa nova versão aqui do Eagle ela permite. E a questão da largura de trilhas, a gente
está definido aqui direto no layout, mas existe um recurso que num outro vídeo eu vou abordar, num outro vídeo mais para frente de dicas, que é o Net Classes. Então você pode definir classes de conexão elétrica já no layout, tá? E essas classes de conexão elétrica, elas, as características delas, né, por exemplo, largura de trilha, já são passadas aqui para a etapa do layout, e com elas, tanto o roteador automático quanto você manualmente já pode traçar as trilhas de acordo com o que foi previamente especificado. É uma característica aí também bem interessante, tá? Eu vou tirar aqui esse trecho. Vou mandar rotear novamente aqui o modo automático, só para mostrar para vocês que o que eu fiz previamente, ele mantém, tá? Então, o roteador automático você pode ir trabalhando em conjunto com ele. As partes mais complexas você roteia primeiro, depois você deixa para ele a parte mais simples, ou deixa ele fazer primeiro uma parte, depois você faz outra parte. Vai muito da sua forma aí de trabalhar, das etapas que você vai usar para trabalhar. Mas, deixando claro que o roteador automático ele é uma ferramenta. Então, ele pode te ajudar, mas ele não é a solução de todos os problemas. End Job, tá aqui, ó. Essas partes aqui que eu tinha traçado anteriormente foram mantidas e ele fez essa outra parte aqui, essas novas trilhas, tá bom? Vou salvar aqui, vou encerrar aqui por aqui esse vídeo, certo? E a gente continua num próximo vídeo.